Questão 2 da Olimpíada Brasileira de Física. Um estudante visita um museu com um piso de madeira e, por isso, precisa usar uma sapatilha especial. Perto de uma pintura, ele vê uma placa dizendo "Proibido fotografar com flash". Ele pensa nas seguintes explicações. Essas explicações aqui. Aí vamos lá. Quais dessas explicações estão corretas fisicamente? Vamos lá analisar aqui. Gente, a primeira afirmação. A sapatilha protege o chão porque desliza melhor e não arranha como o sapato. Pessoal, vamos lá. Nesse caso aqui, vamos perceber o seguinte. Você sabe que pressão é igual a força normal, ou seja, aquela que forma 90 graus com a superfície, dividido pela área de contato. Gente, quando você vai analisar essas sapatilhas especiais, elas têm, normalmente, uma área de contato maior do que o sapato normal que você teria. Então, pensa comigo. Essa força normal aqui, normalmente, é a força-peso da pessoa. É o peso. Então, se o peso vai ser constante, se eu aumentar essa área de contato, por conta das sapatilhas, eu vou diminuir a pressão, prejudicando menos o piso naquele momento ali, tá? Então, você também evita de arranhar, não é? Por conta de outros sapatos e tudo mais. Então, você, nesse caso, protege, né, o chão. Ele vai deslizar melhor ali. É feito para aquele momento, né? Ele protege aquele chão sim, tá? Então, você observa que essa primeira afirmativa está coerente fisicamente, tá? Ok, vamos lá. A sapatilha protege o chão porque faz menos força para baixo do que o sapato. Gente, quando você vai analisar a pressão, observe que a pressão aqui, você está analisando a força normal. A força normal, nesse caso, é o peso da pessoa. Se você fosse considerar o peso da pessoa e o peso das sapatilhas ou o peso do sapato, você poderia escrever mais ou menos assim, ó. A pressão é igual à força normal. Então, quais são as forças que estão sendo normais a essa superfície de madeira, nesse caso aí? Bom, você podia pensar que seria o peso da própria pessoa, mais o peso do sapato ou da sapatilha dividido pela área. Mas vocês concordam comigo que, quando você vai fazer essa soma aqui, do peso da pessoa mais o peso da sapatilha, esse peso aqui da sapatilha torna-se basicamente insignificante perante o peso da pessoa. Então, quando você vai analisar a equação da pressão, pressão vai ser realmente o peso da pessoa, que é a força normal naquele momento, sobre a área. Então, independente de você estar usando, nesse caso aqui, tanto o sapato quanto a sapatilha, nesse caso não vai ter muito a ver a questão de fazer menos força não, tá? É mais pelo peso da pessoa mesmo. Então, não tem muito a ver não isso daqui, fisicamente. Vamos lá. A luz do flash, ao ser absorvida pela pintura, pode mudar a cor da tinta. Gente, essa afirmação aqui tá fisicamente correta. Por que seria usar, nesse caso aqui, o flash, eu posso mudar a cor dessa tinta aqui, desse quadro? Gente, vamos lá. Você sabe que a luz é uma fonte de energia. E os flashes das câmeras, elas emitem luz em alta densidade, que muitas vezes contém radiação ultravioleta. Quando os fótons dessa luz são absorvidos pelos pigmentos aqui, nesse caso desse quadro aqui, o que vai acontecer? Você tem que essa energia absorvida, ela pode quebrar ligações químicas das moléculas, as ligações químicas das moléculas de pigmento. Então, assim, esse processo ele pode ser chamado, como você deve ter visto alguma vez na vida, de fotodegradação, que altera a estrutura química da tinta, o que, por sua vez, muda a forma como ela interage com a luz, resultando em desbotamento ou na mudança de cor desse quadro aqui. Então, não use flash, tá? Para danificar esse quadro aí é bem rapidinho, tá? Então, tá fisicamente correto aqui essa segunda, tá? Aliás, essa terceira. Quarta explicação aqui. O flash da luz, ao ser refletido pela pintura, pode mudar a cor da tinta. Tá muito correto não isso aqui, porque, gente, a cor que nós vemos na pintura é justamente a luz que é refletida pelos pigmentos. Então você está enxergando aqui esse quadro aqui porque está batendo uma luz nesse quadro aqui, e essa luz que está batendo aqui, ela está sendo refletida pelos seus olhos. Então, assim, nesse caso aqui, se a energia da luz é refletida, ela não é absorvida pela tinta. O dano químico ocorre devido à energia que é absorvida, não pela que é refletida. Tá? Então, entenda aí que na maior parte das vezes que eu estou analisando é mais a luz refletida mesmo, tá? Então, essa afirmação aqui não faz muito sentido fisicamente não, viu? Daí você tem que a 1 e a 3 estão corretas. Fico com o item A. Valeu, gente!